Olá, malta. Algumas considerações que eu tenho que fazer em relação à narrativa atual antissocialista que existe aqui na política portuguesa e na política internacional, nos Estados fora. Precisamos de perceber que o socialismo só por si não é o culpado uh, do estado atual das coisas. O socialismo é uma ideologia política, uma forma de organização social, no fundo, em que dá poderes ao Estado de poder garantir às pessoas serviços públicos gratuitos. Claro que isto na realidade não chega a ser totalmente gratuito, porque nós temos que dar um valor simbólico, que é os chamados impostos, ao Estado, para garantir que esses serviços continuem a ser eficientes e que os profissionais que estão por trás desses serviços também são pagos e que têm os seus direitos garantidos. Agora, é importante haver um equilíbrio entre um setor privado e um setor público. Eu acho que não pode existir um setor empresarial que tenha a capacidade de dissolver completamente a identidade de um determinado povo em prol do capital. E eu acho que a falta do socialismo é precisamente o que irá reforçar. E vai reforçar isso, vai reforçar a destruição de um determinado coletivo de pessoas e das suas características genéticas que foram desenvolvendo ao longo dos anos. Eu acho que atacar só o socialismo for the sake of being não é suficiente. Eu acho que nós temos que olhar para as coisas de forma pragmática e perceber o que é preciso mudar, o que é que não é preciso mudar. Qual é a fonte que está a destruir a nossa coesão étnica, que está a destruir a nossa forma de estar. Quais é que são as razões científicas por trás disso, ou quais é que são as razões que são estudadas socialmente para que isso aconteça. Não podemos simplesmente pôr as culpas na esquerda e no socialismo em si. E acho que até atribuir socialismo à esquerda é uma coisa que tem que terminar, porque eu acho que o socialismo é uma veia política, um estilo de governação político que tem que ser considerado por todas as visões, digamos, políticas, todas as todos os paradigmas políticos. Não é só um paradigma específico. Claro que com o liberalismo, o paradigma não é, liberal nunca vai permitir que o socialismo tenha muito sucesso, ou que pelo menos exista de forma adequada, porque o liberalismo implica a livre circulação de bens e pessoas e que o capital é colocado como um fim e não o homem. Portanto, eu acho que o socialismo numa sociedade liberal nunca vai ter força. Aliás, vai ser reduzido a pequenas instituições de um pequeno controle administrativo, talvez num registro de pessoas, mas cada vez mais distante do que é a nossa identidade, que transcende qualquer valor económico, material, não é? Que é o valor de ser, o valor de pertença. E o liberalismo é uma ideologia que retira muito isso das pessoas, retira tudo aquilo que lhe pertence, o seu grupo étnico, a sua raça, a sua religião, a sua família, não é? A sua comunidade. O liberalismo cria o chamado individualismo, não é? Em que as pessoas só olham para o seu hedonismo e para o bem material e deixam um sentido de comunidade em que não existe ligação entre as pessoas, elas simplesmente estão atomizadas. Eu posso dar um pequeno exemplo daqui no prédio onde eu moro, as pessoas nem sequer bom dia nem boa tarde dizem umas às outras. Há muita gente que tem essa atitude. Algumas têm, outras não têm, mas isto num bairro, numa aldeia, é considerado uma falta de respeito. Uma pessoa passar por alguém e não dizer bom dia nem boa tarde, ou agradecer por lhe terem aberto a porta e terem-lhe cedido a passagem. Isto é uma prova de que o liberalismo tem um efeito muito negativo numa comunidade e que retira a coesão étnica, que retira a coesão da comunidade, das pessoas. As pessoas deixam de viver e de tentar trabalhar para um bem comum e tentar resolver os problemas todos em conjunto. E é cada vez mais uma sociedade de salve-se quem puder. E eu acho que com esta pandemia as coisas têm-se cada vez relevado mais nesse sentido.
revelado, peço desculpa, às vezes engano nesta palavra. Uh, tem-se mostrado mais neste sentido, porque vê-se muito individualismo, mesmo muito individualismo. Vê-se muito pouca cooperação da comunidade, vê-se algumas doações do que diz respeito a pessoas a doarem, ou algumas pequenas empresas a fazerem material para oferecerem aos hospitais ou para venderem um preço simbólico, mas vê-se muito pouca coesão, vê-se muito pouca preocupação entre as pessoas umas com as outras. E eu acho que é importante existir um espírito coletivo em todas as nações ou em todas as federações. Tem que existir um espírito coletivo. Porque se isso não acontecer, então é muito fácil fracionar as coisas. É muito fácil elas se partirem. E quer queiramos, quer não, por muito que o individualismo, os meus direitos, a realidade é que se nós não temos uma nação unida, quando as pessoas estão desunidas, são muito mais fáceis de destruir e muito mais fáceis de conquistar e de lhes retirar a sua liberdade. Porque eu acho que a liberdade também tem que ser uma coisa que tem que ser analisada e não olhar para ela como algo absoluto, mas olhar para ela como algo que existe, que faz parte da vida humana e que lhe traz felicidade. Agora, acho que a felicidade, a liberdade também não existe só uma liberdade individual, mas também uma liberdade coletiva de um povo poder prosseguir o seu próprio destino. Eu acho que se nós continuarmos com este liberalismo e a reforçá-lo e a dar-lhe força, basicamente foi o mesmo que eu disse agora, mas a dar-lhe força, eu acho que é a pior coisa que podemos fazer. Temos sim que combater e ser reacionários no que diz respeito a tudo o que está a acontecer agora e perceber que a nossa sociedade está degenerada, em que há muita permissividade para muitas coisas que nos trazem, no fundo, esse individualismo cada vez mais à flor da pele, mas eu considero que, tem que temos que seguir um caminho, temos que procurar abrir novos horizontes, aproveitar a janela de Overton cada vez se abre mais para falar de determinados assuntos e considerar que há certos sistemas políticos que não têm que ser só nefastos e negativos e não podem ser só, não é? Não podemos só conotá-los como algo de mau, temos que analisá-los e perceber aquilo que podemos retirar deles que é de melhor e aplicar isso na sociedade. E, e às vezes até mesmo por falta de socialismo que o nosso país está como está. Porque isto de ter socialista no partido, o nome, isso não significa nada. O paradigma é liberal, por muito socialista que a pessoa se diga ser na política, de nome e de história, na realidade ela nunca é socialista. Ou então o socialismo é aplicado de uma forma muito negativa, como é o caso de dar direitos a homossexuais ou uh, investir numa educação de como existe aquelas aulas de ideologia de género ou promover proteção a minorias e dar-lhes benefícios. Esse tipo de socialismo, claro que não é o socialismo que nós queremos. Queremos um socialismo que seja virado para a virilidade, para a vitalidade do nosso povo, não é? Eu acho que é isso que nós temos que trabalhar. E é isso que nós temos que ver e temos que perceber que é isso que é positivo para nós. E em relação a este assunto, também vou deixar um link de um vídeo que eu vi do canal Morgoth Review. É um canal de um identitário inglês, acho que até mesmo da Escócia, britânico, pronto. E ele tem lá vídeos espetaculares, vocês podem vê-los. E vou-vos deixar o vídeo do filósofo alemão Oswald Spengler. Vou-vos deixar o vídeo aqui, o link do vídeo. Dessa análise que ele faz, a diferença entre o socialismo alemão e o individualismo inglês. No fundo, para vocês perceberem um pouco mais de uma análise mais profunda, filosófica da questão, para ficarem um pouco mais educados em relação a este assunto e para não considerarem só o socialismo como algo negativo, como hoje em dia se tem criado. Todo esse pejorativismo que está envolvido no termo socialismo. E é só. Acho que não há assim nada mais que possa acrescentar. Fiquem bem e um abraço a todos.